turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Que legal! Eu espero que todos vocês estejam bem. Depois de um final de semana e do feriado de ontem, nós retornamos com as nossas aulinhas virtuais ou remotas, como nós queremos dizer, não é isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho de frases. Porque a frase, ela também está ligada aos sinais de pontuação. E claro que eu vou explorar com vocês, mais uma vez, o ponto final, a interrogação e hoje vamos aumentar colocando a exclamação. Mas o que eu posso entender por frase? O que é uma frase? As frases, elas podem ser formadas por uma ou mais palavras, desde que elas transmitam uma ideia com sentido completo. Como assim, professora? Uma ideia com sentido completo. E como eu poderei dizer que uma palavra forma uma frase? Dessa forma aqui, quando eu falo socorro, prestem atenção. Quando eu falo socorro, o que é que acontece? As pessoas que me ouvem entendem que eu estou precisando de ajuda, que ao emitir a palavra socorro, algo está me acontecendo, certo? Então, é uma frase, a palavra socorro é uma frase. E por que eu coloquei aqui esse sinal de pontuação, a exclamação? Porque a exclamação, ela finaliza frases que expressam admiração, medo, alegria, surpresa e ordem. Então, quando eu falei socorro, eu demonstrei uma expressão de medo, certo? Então, eu uso o sinal de exclamação. Quando eu vejo alguém que está belíssima, que está com a roupa elegante ou algo disso, e eu faço que lindo. Então, esse que lindo, ele também vai terminar com uma exclamação. Agora, leiam comigo a frase A e a frase B. Eu tenho aqui, eu amo meu cachorro. E eu finalizei essa frase com um ponto final, certo? Então, eu afirmei que eu amo o meu cachorro e usei no final dessa frase um ponto final. Então, vejam que todas as frases, elas precisam iniciar com letras maiúsculas. Por isso que aqui eu usei a letra E maiúscula. E se no meio da sua frase tiver o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, o nome de um país, o nome de um animal que você comprou, não o nome animal, boi, cavalo, cachorro, não. O nome que você atribui ao seu animal. Essa palavra deve estar iniciada também com letra maiúscula. Porque as frases, elas precisam iniciar com letras maiúsculas. Precisam lembrar disso quando vocês estiverem formando frases. Agora, vamos lá ler comigo a frase B. Cachorro, amo o meu eu. Eu posso dizer que isso é uma frase? Pode, professora? Você pode dizer que isso é uma frase? Cachorro, amo o meu eu. Vocês entenderam o que eu falei? Cachorro, amo o meu eu? Não. Porque as palavras nessa frase, na frase da letra B, elas não foram organizadas com sentido completo. Então, sendo assim, isso não é uma frase. Porque, como eu já disse para vocês, as frases são formadas por uma ou mais palavras que apresentem uma ideia com sentido completo. Então, ela só vai ter
Ela só vai ser uma frase quando ela transmitir uma ideia que você possa entender o que você leu, que você possa compreender o que ela transmitiu. Então, na letra A, eu tenho uma frase, porque eu sei que diz aqui que eu amo o meu cachorro. Então, quem leu isso aqui sabe o que está dizendo nessa frase. Que aquela pessoa ama o seu cachorro. Então, essa é a letra A, eu posso dizer que é uma frase. Porém, a letra B, ela não constitui uma frase. E agora eu vou ler para vocês onde eu tenho aqui. Você ama os animais. Você ama os animais? Você ama os animais. Então, eu li 3 frases que são as mesmas frases e vou colocar no quadro para vocês. Vejam que eu tenho aqui três frases, certo? As mesmas frases. O que é que diferencia a frase A da letra B e da letra C? Os seus sinais de pontuação, certo? A leitura, ela deve ser diferenciada pela sua entoação. Então, quando eu usei aqui na letra A o sinal de pontuação chamado ponto final, então eu vou dizer o seguinte: você ama os animais. Então, quando eu digo você ama os animais e usei aqui na frase o ponto final, eu estou afirmando que você ama os animais. Então, por isso que o ponto final é usado para finalizar frases que expressam afirmação, negação, certo? Um pedido ou uma ordem, mas geralmente mais afirmação ou negação. A letra B eu disse: você ama os animais. Então, isso é uma exclamação. No final dessa frase foi usada uma exclamação. E como você sabe, o ponto de exclamação finaliza frases que expressam admiração. Você ama os animais. Então, ele gera uma admiração, medo, alegria, surpresa e ordem. E quando ele diz você ama os animais, ele expressa alegria. Então, mesmo que você tenha as mesmas frases, os sinais de pontuação eles conseguem diferenciar, certo? Já na terceira frase, que é a frase da letra C, eu tenho uma interrogação, que eu digo que é um dos sinais mais fáceis para nós pontuarmos. E ele diz: você ama os animais? Vejam o diferencial na entoação à nossa leitura. Você ama os animais? Ele fez o quê? Uma pergunta. Ele não afirmou que você ama os animais. Ele perguntou: você ama os animais? Então, nossa entoação na leitura de frases interrogativas, que são frases que nós usamos para finalizar frases que indicam perguntas, ela tem uma entoação de leitura diferenciada. Então, é muito, muito importante que vocês entendam a função dos sinais de pontuação. Assim como os sinais de trânsito, eles servem para darmos uma pausa, para prestarmos atenção no trânsito, os sinais de pontuação, como ponto final, exclamação, interrogação, vírgula, eles servem para que nós possamos prestar atenção na leitura e ler com calma e fazendo a entoação da fluência ao texto ou à frase, tá bom, minha gente? Então, por isso
que há essa preocupação em vocês entenderem direitinho quando deve ser usado o sinal de pontuação, quando é que deve ser usado a exclamação e quando é que deve ser usado o sinal de interrogação. A vírgula nós veremos nas próximas aulas, tá bom? Então aí na página do livro de vocês, página 77, vocês têm uma atividade Nossa Língua e diz assim: leia as falas a seguir. Aqui, ó, diz assim: meninos também podem fazer bordado? Claro! Então, vocês vão responder essa atividade da página 77, onde lá no finalzinho diz assim: uma palavra em um contexto ou um conjunto organizado de palavras com sentido completo formam uma frase, certo? Ou a mesma coisa do livro anterior. Frases são formadas por uma ou mais palavras que apresentam uma ideia com sentido completo. Isso é só uma questão de autor de livro, mas que no final tem a mesma finalidade. Eu só formo uma frase quando ela tem uma organização de palavras que traz um sentido completo. Ok? Então, respondam a atividade da página 77 e da página 78. Beijos!